E hoje o tema é como lido com o fim dos ciclos. Então, estejam preparados para a gente falar sobre isso, né? Que principalmente hoje, nesse momento atual que o mundo está passando, os ciclos eles estão muito rápidos em seu período de vida, né? E a gente precisa se adaptar também com a nossa vida em ciclos também, né? Com os acontecimentos que chegam para nós e às vezes a gente não está preparado. É isso que a gente vai falar sobre hoje. Então vamos lá. Jonathan. Jonathan, chama aí, Jonathan, pra gente começar. Jonathan. Vamos esperar o Jonathan entrar. Jonathan, como é que te convida? Aqui. Aqui, convidar. Fala, Jonathan. Agora Oi, sim. tudo bem? Tudo bem? Então, eu dei uma breve explicação, né, sobre o que a gente vai falar hoje, sobre como a gente lidar com essa questão cíclica na nossa vida, né, e atualmente no mundo que a gente está vivendo, as transformações estão acontecendo tão repentinamente que a gente às vezes não está preparado, né, para isso. E a gente é pego de surpresa para uma nova possibilidade que a vida pode trazer com o encerramento de uma história e se você não tiver preparado, o que você faz, né? Então, acho que hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. É, Antes você se apresenta, a gente está de volta às lives, né? Que a gente fez ano passado. Só que também a vida trouxe novas mudanças para a minha vida, não sei se para você também. E agora eu estou morando em São Paulo e eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Que também foi o encerramento de um ciclo e início de outro aqui nessa cidade. E, bom, sou Vitor Aguiar e eu trabalho há 15 anos com terapias holísticas com a ferramenta do Tantra como carro-chefe aí no despertar da consciência. E você, Jonathan? Olá, bom dia Vitor, bom dia a todos que vão assistir esse vídeo ao vivo ou gravado, né? Que a gente também disponibiliza a gravação, sempre fica aqui no Instagram do Vitor ou lá no canal no YouTube. Então, eu sou o Jonathan, terapeuta transpessoal, fisioterapeuta, e eu ajudo as pessoas a aplicarem a espiritualidade na saúde, tanto profissionais quanto pacientes, né? Com os atendimentos, com as ferramentas que eu utilizo também, com a terapia, e sempre trazendo essa visão espiritual, que nada mais é do que trazer a integralidade do ser, né? Dissociando o espiritual do físico, do emocional, né? Porque numa sociedade compartimentalizada a gente tem a tendência de separar as coisas, mas nada está separado, né? E assim como o ciclo, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, mas o ciclo está em tudo na nossa vida, né? Está no corpo, Sim. está nos ciclos mentais e emocionais, amadurecimento, né? Que eu quero dizer também. E e quase que é impossível de você controlar, de você fugir disso, porque está associado com a vida, né? Com a natureza. Os ciclos também estão presentes na natureza, nas estações, nas fases da lua, né? Por exemplo, ontem, lua cheia, não sei se você sente isso, Vitor, mas para mim é forte. A lua cheia me deixa totalmente diferente, mais desperto, Sim, mais alerta, com mais disposição e até com insônia, né? Ontem mesmo eu fui sim. dormir bem mais tarde que o habitual. E aí eu percebi
que isso estava se relacionando com a lua cheia. Uhum. E fez todo sentido, porque toda vez que eu tô com insônia, quando eu vou olhar é lua cheia. Sim. Então, Mas isso é a consciência que você tem, né? Sobre essa integração. O que que o ciclo está influenciando no teu corpo, por exemplo, na sua mente, no seu emocional. Isso é bacana, mas os povos antigos, eles tinham essa sabedoria, né? Tanto é que eles tinham a época do plantio, a época da colheita, tudo de acordo com os ciclos, né, da natureza. E isso foi se perdido, essa integração foi se perdendo ao longo da nossa história e hoje a gente fica um pouco perdido quando os ciclos estão na nossa vida e a gente não enxerga, né? pois é, exatamente. Até mesmo o ciclo noite e dia, né? É Uhum. que você às vezes nem percebe quando já amanheceu, porque você deixou a casa toda fechada, você está num ambiente fechado. A luz a noturna confunde o nosso corpo se é dia, se é noite, né? Se você usa uma luz muito forte durante a noite, você vai ter também menos sono, né? Menos produção de hormônios relacionados a você dormir mesmo, né? Então, como você falou, quando o, a vida ela está regida pelos ciclos da natureza, você não tem essa confusão que pode acontecer quando a gente fica se afastando muito dos ciclos Sim, da natureza, né? sim, Porque eles acabam regendo muitas coisas que acontecem, né? A agricultura, os ciclos na mulher menstruais, por exemplo, sim, né? No homem parece que isso não é muito falado, não é uma questão, né? Não é uma questão muito forte, até mesmo esse caso que eu contei da lua, né? De eu sentir quando a lua está cheia, sentir mudanças em mim. Isso geralmente é uma percepção mais da mulher, né? Principalmente da mulher que uhum, tem esse trabalho de autoconhecimento, que é a lua e a mulher, elas são parceiras, né? Mas ela sim, também impacta no homem, com uhum. um grau talvez menor ou maior, eu não sei se existe isso, mas é um ciclo, né? É um ciclo. É, Então, eu até vi que você postou ontem no Instagram alguma coisa falando de ciclos, né, Vitor? sim. É porque, assim, dentro do ciclo da natureza, o que é mais, na minha percepção, de transformação e autoconhecimento, que é o que a gente trabalha, e é um arquétipo muito forte, é o ciclo da transformação da lagarta em borboleta, né? Então, existe toda uma fase que a lagarta vai passando até ela conseguir a libertação do casulo e, no caso, alcançar a fase da borboleta, que é a fase da liberdade, né? Com mais leveza e com liberdade de voar. Ela sai de rastejar para voar, respeitando um ciclo, né? Que não pode ser alterado, tipo apressado ou retardado, é o ciclo natural, né? E isso a gente usa muito esse arquétipo para nós mesmos, né? No ciclo do autoconhecimento. As pessoas querem mágica para transformação pessoal. Isso não existe, né? As pessoas querem a pílula do enxergar, do ver a verdade que está dentro delas. Então, assim, às vezes é uma impaciência que é uma sessão já quer a vida transformada. E não é assim, né? A gente precisa a nossa vida nos impõe experiências para que esse ciclo ele se complete de uma forma natural, onde você vai perceber essa transformação porque você fez a caminhada. Então, quando eu postei isso, foi justamente para que as pessoas possam perceber que é preciso ter uma paciência com elas mesmas, né? Nesse processo de transformação cíclico, né? A gente vem e aí chega a uma
experiência, uma oportunidade, você tem que aproveitar aquilo para aprender, porque daqui a pouco vem uma nova fase. E a gente não pode ficar preso à fase anterior. Cada fase tem a sua experiência e cada fase tem o seu aprendizado, digamos assim. E aí a gente vai indo para a próxima, e para a próxima. E quando você vê, você chegou num estado de libertação da sua mente, porque você começou, decidiu iniciar lá e aceitar esse ciclo da natureza. Você concorda com essa visão? Não tem outro jeito, é aceitar, né? É viver cada fase, né? Voltando na borboleta, talvez até você disse assim, porque até ela se libertar do casulo. Mas o casulo é tão importante para que ela amadureça, para que ela Sim. se desenvolva, que eu não veria nem como uma prisão, porque ele que vai dar liberdade, essa fase bem vivida pela borboleta, vai dar a liberdade que ela precisa depois, que é voar, Sim. que é viver a vida dela, né? Então, quando a gente se desidentifica das situações, daquele ciclo, daquela fase, porque o ciclo ele pode ser um ciclo de crescimento ou um ciclo de decadência. Sim. Mas se você olhar de um lugar mais afastado, se você olhar de um lugar mais amplo, ver o todo, aquele que era um ciclo de decadência, ele serviu para um crescimento. Porque também eu Sim. acho que essa aqui é uma postura diante desses ciclos da vida, né? De aprender com aquilo que está se passando. Extrair É, ali o que serve para mim naquele sim. momento. Mas trazendo para a nossa vida, assim, né, para nossa postura de ser que pode optar, tem o livre-arbítrio, né? No caso da borboleta, a escolha dela é manter-se no caso, não nem escolha, né? É natural que isso aconteça, mas nós, eu fazendo um paralelo, eu acho que o casulo para a gente seria uma região de zona de conforto, que muitas pessoas se colocam e se acomodam e se acostumam. Então, é preciso ter dentro de você uma força de ir adiante, né? Essa força que vai fazer com que você rompa a zona de conforto que a gente mesmo se coloca naturalmente. A gente tem essa tendência, né? De, peraí, eu gosto da estabilidade, eu gosto do conforto. Mesmo que às vezes não seja tão bom, a gente se acostuma, né? Com aquela zona de, digamos assim, do conhecido, né? Porque o desconhecido amedronta, o desconhecido traz uma certa adrenalina e há uma tendência natural da gente se manter na zona de conforto. Então, nós, seres humanos, temos o nosso casulo, né? A nossa zona de proteção. Mas o que vai fazer você ir para a próxima fase? Essa coragem, essa força interior de romper com aquela zona que te deixa confortável. Em qualquer situação, seja no relacionamento, seja no emprego, seja na própria família, né? Então, existem vários setores da nossa vida que a gente tende a se colocar numa zona de conforto, mesmo que não seja tão agradável, tão bom estar, né? Isso é muito comum, eu não sei, no processo terapêutico que você ajuda as pessoas, a pessoa ela está reclamando, ela está insatisfeita, mas ela não está fazendo uma ação para fazer essa mudança. Então, digamos, ela está no casulo dela, né? Concorda? Então, ela está no casulo dela, beleza. Mas, talvez o que a gente está querendo dizer, eu acredito que é isso que você quer dizer, a borboleta, ela sai do casulo em um determinado tempo. Eu não sei qual que é o tempo, né, lá que Uhum. acontece, mas deve ter um tempo determinado, uma variação. Mas a gente pode falar também de um bebê humano, por exemplo, Sim, que tem um tempo da gravidez, que talvez é sim. a mesma coisa do casulo. Tem bebês que
saem da barriga da mãe, do útero, antes do tempo que a ciência, né, Considera como. considera como normal. Tem bebês que saem depois. Nos dois casos, existem alguns impactos disso, Sim, que não tem como não ter. Vai ter alguns impactos. O prematuro sai, né, o próprio nome diz prematuro, ou seja, não amadureceu ainda. Então, as estruturas físicas, elas vão ter repercussão disso, dessa saída sim, pré-matura. E o pós-maturo também sai. Também podem acontecer algumas questões com esse bebê de saúde, de corpo físico, né? Fora outros aspectos aí que podem acontecer também, emocionais, mas estamos falando do físico, da maturação física, para a gente entender que tem esse tempo de gestação. Só que sim. muitas vezes nós não sabemos quanto tempo aquela pessoa vai precisar ficar na zona do conforto ou na zona do caso. Ela está Uhum. em um processo de amadurecimento. Sim, mas se você concorda que se você também não chega a essa conclusão, você vai empurrando, empurrando, chega uma hora que a vida te empurra para uma zona que você não se preparou e aí você é obrigado a lidar com aquela situação sem ter uma perspectiva mais, digamos, confortável no coração, porque você é posto de surpresa, é jogado de surpresa numa situação em que você vai ter que aprender sim ou sim com aquilo, né? Mas antes eu queria falar que a vida sempre dá sinais, né? A gente pode fingir que não está vendo que o ciclo acabou ou que há uma preparação para uma nova fase. Às vezes a gente negligencia esses sinais e quando chega o fim, realmente você é jogado nessa nova fase e aí vem o desespero, né? Porque tá aí agora. Agora tá fora do meu controle. Eu não consigo mais empurrar com a barriga o fim desse ciclo. É sobre isso, né? Qual o sinal que a vida dá pra gente e a gente não percebeu que já era hora de se preparar para a mudança, né? É igual assim, tipo, qual é o sinal que o outono dá que o inverno está chegando, né? E você não se preparou, vem o inverno rigoroso, você não comprou roupa de frio e tal, e aí fica aquele desespero. É sobre isso, é sobre... eu concordo contigo que existe o tempo, mas a pessoa ela precisa identificar que o sinal está sendo dado de que aquele tempo está se esgotando. Eu Não acho sei se isso que passa na sua vida, assim, eu tipo, acho de você identificar os sinais. Eu identifico bastante, sabe? E às vezes você percebe, cara, tô procrastinando isso aqui e agora eu tenho que correr. Porque então, eu consigo identificar os então sinais. aí nesse momento tá na hora de nascer, tá na hora de sair da barriga Uhum. da mãe, tá na hora de romper o casulo, no momento em que Sim, você acordou, você amadureceu, você encaixou lá, já vai nascer, tá na hora de nascer. sim, E aí, eu acho que a grande ponto disso tudo é essa consciência do ciclo. Quando a sim. pessoa entende que o que ela está vivendo ali na vida dela é o fim de um ciclo, que na verdade todo ciclo ele nunca termina, né? Não existe fim, assim como não Isso. existe morte. Existe uma nova fase, existe um novo recomeço, né? Uhum. Renascimento. Então, não existe morte, só existe renascimento. Aí a Sim. gente Às volta vezes é a continuação daquela história com um novo olhar, com uma nova percepção, né? em Às outro. vezes muda os personagens, às vezes não, mas você precisa ressignificar o olhar daquela situação. Ou também assim, né? É, ontem eu assisti assim, um videozinho, e aí
eu fiquei pensando, né? O cara falou assim, mostrando uma água, uma garrafa d'água, e falou assim: sabe quanto custa essa água aqui no aeroporto? R$ 10. Sabe quanto que custa essa água aqui no sinal de trânsito? R$ 2. Sabe quanto custa essa água aqui lá num hotel de luxo? R$ 30. Uhum. E aí ele chega à conclusão assim: o que muda o valor é o local. Se você está se sentindo desvalorizado, saia do lugar que você está e vá para outro lugar. Sim. Em parte, eu concordei, mas depois eu pensei assim, mas o valor, o sentimento de ser valorizado, está dentro, não está Sim. fora. Então, mudar de lugar não quer dizer que você vai resolver o problema. Porque ele vai Não. atrás de você. Esse Sim. sentimento de não estar se sentindo valorizado pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em Dubai, em Nova York, Sim. em Florianópolis, em qualquer lugar, né? Só que também Então, tem que considerar a cultura, né? A cultura do local, porque a cultura do local também pode te desvalorizar porque ela não compreende que aquilo tem valor. Então, é como se você estivesse no local inadequado para aquilo que você está oferecendo. Então, o problema não é você, o problema é a percepção da cultura sobre aquilo que você está oferecendo. Então, realmente, você precisa mudar, senão você vai se sentir desvalorizado sem ser, entendeu? Mas só por uma desconexão das coisas que são importantes para aquela cultura. Então, tem um monte de contexto, né, que pode ser depende, considerado. depende do contexto, exatamente. Por isso que, É, em parte, eu achei interessante. Realmente é, fez muito sentido. Mas, por outro lado, precisa observar pelo menos isso, né? E assim como sim, no ciclo ali que você está falando, se você passa por uma outra fase, um outro contexto, sem ter aproveitado, vivido um anterior e amadurecido com ele e aprendido, ele pode não trazer nada de bom para você. Se você sim. apressa um ciclo, é isso que eu quis dizer. Porque tem que ser observado essa procrastinação Isso. que acontece realmente, né? Isso é uma grande queixa das pessoas, né? De procrastinação. Mas você não precisa correr para fazer essas mudanças, para querer viver um novo ciclo na sua Sim. vida, né? É. É a identificação dos sinais, né? Que, tipo, então, se a gente pudesse mostrar para as pessoas, tá, mas como eu sei que um ciclo está acabando? Porque às vezes precisa de dificuldade, né? Então, assim, identificar os sinais. Como eu identifico os sinais? Por exemplo, vamos supor que o ciclo no seu emprego atual tenha acabado e vinha tudo bem do nada. Seu chefe começou a pegar no seu pé, as pessoas começaram a fazer complô contra você, você começa dentro de você não estar mais satisfeito em acordar e ir para o seu trabalho, né? Algumas coisas vão acontecendo que vão te mostrando que, opa, tem alguma coisa diferente aqui do que eu estava habituado a viver dentro desse meu trabalho. Ou então, do nada, você é mandado embora, sem fazer nada, né? E aí a sua visão quanto ao fim do ciclo e ao desapego desse ciclo é que vai fazer você abrir o seu coração, a sua mente, para essa nova fase. Ela é totalmente diferente, ela vai vir com pessoas e desafios diferentes, mas você internamente deve ter a postura de eu recebo essa nova fase. Porque o que acontece? Muitas pessoas têm dificuldade de se desapegar do ciclo anterior. Às vezes já está morto, já acabou, e a pessoa ela quer reviver, sabe? Ela quer um relacionamento, por exemplo. Às vezes a pessoa já sabe que acabou,
mas ela quer insistir naquilo que não dá mais fruto. Por quê? Porque existe o apego emocional, existe o apego, às vezes, material, né? Às vezes as pessoas constroem coisas juntas e aí não está dando mais certo, não existe mais o vínculo afetivo, né? O amor que existia. Mas espera aí, a gente tem essa empresa junto, a gente comprou esse apartamento e vai empurrando uma coisa que para ela não faz mais sentido, mas existe um apego que não deixa ela entrar na nova fase. Então, essa identificação do estou apegado, estou com medo de entrar nessa nova fase, é preciso ter essa reflexão. Porque com a consciência você vai sim decidir, ok, acabou, então entro para essa nova fase. E é muito engraçado, assim, tipo, só para dar uma palhinha aqui, antes de eu ir para Barcelona ano passado, eu tive um sonho de que o lugar era São Paulo. E aí, assim, tipo, eu falei assim, tipo, mas o que eu vou fazer em São Paulo? Isso foi um sonho, né? Meu inconsciente falando comigo já, né? Mas o que eu vou fazer em São Paulo? Eu não gosto de São Paulo. Eu nunca tinha considerado morar em São Paulo. Né? Tipo, o estilo de vida daqui é um pouco diferente do que eu estava habituado, né? Que eu construí todo no Rio de Janeiro e em Barcelona também. E quando eu resolvi ano passado ir para Barcelona, antes de ir, eu tinha sonhado com São Paulo, mas só que tipo, não dei atenção a esse sinal. E aí eu fui para Barcelona ano passado e tipo, foi uma coisa estranha, entendeu? Não estava fluindo. Foi quando eu resolvi voltar, né, no final do ano, e aí fiquei no Rio vindo para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tive essa visão novamente, São Paulo. Aí eu falei assim, tá, vamos ver novamente. Eu coloquei esse ciclo em prova. Eu falei assim, pô, nós estamos no meio de uma pandemia, eu não quero alugar um apartamento em São Paulo com um contrato de 30 meses. Não sei o que vai acontecer. Eu vou colocar dificuldade. Quando eu encontrei esse apartamento que eu estou morando hoje, pronto para eu entrar. Eu falei assim, vou botar uma dificuldade, vou falar que eu não quero um contrato de 30 meses. A imobiliária me deu a possibilidade de fazer contrato de 3 meses sendo renovável. Eu falei assim, cara, quando o ciclo tem que se iniciar no local onde tem que ser, vem tudo com facilidade. Mesmo que você ponha dificuldade, as coisas acontecem. Então, para mim, isso foi, assim, uma história bacana para contar, porque não tem medo, não tenha medo de iniciar, sabe? As coisas, elas chegam para você naturalmente. E a gente precisa só estar aberto. Você vai encontrar pessoas e situações que favoreçam aquilo, né? Isso. Eu também, quando Isso. voltei para o Rio, eu também eu tive um insight durante a meditação, uma visão assim do Rio, né? De voltar para o Rio. E Uhum. aí é muito legal quando a gente faz isso, né? Esse movimento de se conectar com a sua intuição, com o que você Sim. está sentindo, né? Ouvir a intuição, porque o tempo todo a gente tem percepções, né, das coisas e Uhum. esse nada acontece por acaso, né? É Então, seguir o fluxo, né? O fluxo da vida te direciona para a experiência que você pode escolher experimentar para o crescimento pessoal. Só que se a gente tiver muito mental, no racional, saindo dessa perspectiva ok, eu sonhei, estou sentindo isso, vou lá e me jogo, sabe? As coisas vão fluindo, vão acontecendo, mas isso é algo que você tem que assumir como uma possibilidade de que não tem nada certo, não tem nada pré-determinado. Você simplesmente vai e faz acontecer. Né? A gente não pode ter o medo nos segurando naquilo que você conhece, numa coisa que já não faz mais sentido. Às vezes, o ciclo de um relacionamento, aqui chega muitas pessoas empurrando o relacionamento, sabe? Ah, já não tenho mais nada com meu parceiro, com minha parceira, mas a gente vai levando. A pior frase que eu posso escutar vamos levando, né? Porque significa que a pessoa não está infeliz, o outro não está feliz também,
e Que aí merda. vão levando, tipo, estão presos em uma situação que não faz mais sentido para nenhuma das partes, né? Então, qual é o momento em que vocês, né, no caso os parceiros, decidiram não ser felizes? Porque quando você vai levando uma situação, significa que dentro de você já morreu, mas alguma coisa está prendendo, sabe? E você vê estampado na cara da pessoa que não há felicidade. Mas é preciso existir coragem para deixar o ciclo acabar e iniciar um outro, né? Então, assim, a gente precisa se desapegar. A palavra, eu acho que representa o fim de uma fase e início da outra é desapego, né? É o desapego material, o desapego emocional, né? E o desapego da zona de conforto. A zona de conforto nos deixa nessa situação de empurrar com a barriga, de procrastinar, de não tá bom, mas vamos levando, sabe? São frases que vão te deixando morrer por dentro. Você vai ficando morto por dentro, porque você vai perdendo o entusiasmo de viver novas experiências, de trazer para a sua vida novidades que vão te levar para um outro patamar de consciência. Ô, Vitor, a gente está falando sobre esses grandes ciclos, né, da vida e reconhecer isso, mas trazendo aqui também para uma linguagem aqui do Tantra, que a gente gosta bastante, e existe também o ciclo de você entender, o microciclo que eu quero dizer, o pequeno ciclo do prazer, do sexo, da interação que acontece, Sim, porque são fases que vão levando você a um ponto que pode ser um ponto orgástico final, ejaculatório ou não, mas é um ciclo também, né? Então, sim, com certeza. os ciclos, eles acontecem no nível celular, molecular, até o nível Sim, mais macro, até universal, né? Os claro. ciclos, a volta que o planeta dá, enfim, né? A gente pode. As eras também, né? As eras que o planeta vai passando, né? São ciclos. São E ciclos. falando do prazer, né? Porque assim, na nossa vida a gente tem os dois extremos, né? Dor e prazer, né? E às vezes a pessoa fica apegada no ciclo da dor, até porque nós somos culturalmente e religiosamente ensinados a aprender através da dor, né? Então, às vezes, a pessoa se prende no ciclo da dor que ela não se permite até o prazer, né? E isso também é um apego a um ponto de vista que foi criado ou foi instaurado, foi instalado na nossa mente, né? De que não, é preciso suportar a dor, é preciso viver a dor, e dor para que você possa aprender, ganhar o reino dos céus, enfim, toda essa questão que nos foi ensinada, e a pessoa ela se submete ao ciclo eterno da dor. A vida dela é uma dor eterna. E isso é uma Por mais prisão. ilusório que seja, por mais ilusória que seja a dor que a pessoa passa, ilusória que eu quero dizer por quê? Porque ela não existe. Sim. Você cria. Seja uma dor física, uma dor emocional, foram criadas. Elas não Uhum. existem. Foi o seu O olhar que sobre aquilo, né? existe é o bem-estar, a paz, o prazer. É isso que Isso. existe, isso que é o real. O irreal é a dor. Mas, se ela foi criada, ela existe para você. A pessoa que está Uhum. sentindo dor, ela tem certeza que a dor existe. E realmente ela existe Uhum. para aquela pessoa. Né? Quem Uhum. experimenta a dor que diz que ela existe, que tem a comprovação que ela existe, porque está sentindo, está doendo. Sim. E aí, Vitor, talvez
esse é o caminho que eu queria trazer, porque é tão difícil você desapegar da dor, desapegar da doença, do problema, né? Seja físico, emocional, porque você tem certeza que ele existe. Sim, E quando você vai, ao longo do tempo, deixando essa entidade, essa questão mais fortalecida, mais alimentada, mais difícil é de soltar, porque ela vai ficando sim, grudada, identificada, você se identifica com ela. E aí, desapegar é o quê? Se desidentificar. Então, se ela estava grudada, desidentificação ou desapego é o quê? Você soltar. Você sim, se separa daquilo, né? sim. Então, por isso é tão difícil de desapegar. E também é difícil você se desapegar daquilo que te faz bem, né? Às vezes a pessoa ela tá tão confortável com aquilo que dá prazer que ela não se abre para uma outra possibilidade que pode também trazer algo muito mais expansivo, muito mais prazeroso, porque é a coisa da identificação. Então a identificação com aquilo que te faz bem, que te traz também um bem-estar, te prende Você quer também. dizer, Então, o você segredo, quer como você dizer está falando, assim, é se desidentificar das experiências e se estar sempre aberto para seja algo novo, né? exatamente, seja uma coisa ruim, entre aspas, ou boa, Isso. sem julgar. Se Uhum. desidentificar não é só da dor, é se desidentificar do prazer também, Sim. né? Se Isso é muito desidentificar. Tantra, né? O Tantra é isso, é você vivenciar a experiência sem julgar se é certo ou errado, se é bom ou se é ruim, né? É você estar aberto para receber daquela experiência que chega até você e quem vai julgar se é bom, ruim, certo ou errado é a sua mente. Porque a consciência, ela só recebe Que não existe, não aquela existe, experiência né? que está acontecendo. O julgamento em si não existe. É uma Uhum. criação sua, é irreal, Sim. né? O que é real é a experiência, é o sentir, é a presença, né? Eu vejo que muito também o que é difícil de aproveitar as experiências e também aproveitar os ciclos, o encerramento, o início, o meio, o fim de um ciclo, é Uhum. o estado de presença. Se É. você não está presente, você não vê o que está acontecendo. Você falou antes no exemplo assim de que você do nada foi mandado embora. De repente não é tão do nada assim. Se você tivesse mais atento aos sinais, às folhas caindo, já mostrando que o Uhum. outono está chegando, ou eu percebo muito quando a primavera está chegando, sabe por quê, Vitor? Hum. Como tem o pólen das flores, eu começo a espirrar. Sim. Eu começo a espirrar. Então eu sei que a primavera está chegando. Então não foi do nada que a primavera veio. Ela Sim. mandou sinais. Só que se eu não estou prestando atenção, eu não percebo. Se eu não estou prestando atenção, o relacionamento já acabou. E aí, de repente, meu parceiro chegou e falou assim: vamos terminar. E você é pego de surpresa. Só que você não estava prestando atenção que já tinha acabado. Isso. Você não viu. Tá aí Uhum. uma grande, né, uma grande importância assim da meditação, das práticas que trazem você para o momento presente. Além de você prestar atenção no seu próprio corpo, nas suas funções, nos seus próprios ciclos, né? Você vai estar mais atento ao seu redor, o que está acontecendo com as outras pessoas, com seus colegas, seus amigos, seus parentes, seus parceiros, né? É. Porque a gente Então, também tem uma cultura, né, de acreditar
que tudo é para sempre, né? Quando você casa com alguém, você assina lá um termo de que será feliz para sempre, né? Durará por toda a eternidade. Mas, como diz aí, não sei quem foi escreveu, né? Mas a letra da música é eterno enquanto dura e para sempre sempre acaba, né? E a gente precisa incorporar isso na nossa filosofia de Então, isso é vida. aceitar um ciclo. É aceitar que o tempo daquele relacionamento já foi. O que tinha para viver já foi vivido. É. O Você, tempo naquela empresa, né? O tempo você, naquela cidade, às vezes a cidade que você mora não é, tem mais nada para oferecer, não existe mais troca. E existe dentro de você uma vontade de mudar de cidade ou de país, e você fica com medo de se libertar para essa possibilidade. Então, aí a cidade começa a não mais oferecer o que você tinha que oferecer e coisas começam a dar errado, mas você não percebe que é um movimento que você não está fazendo para abrir um novo caminho em outro lugar, né? E aí são essa atenção com a sua integração do teu ser, da sua vida, com o seu corpo, com o local onde você está inserido, com o bairro, com a cidade, com o país, e vai numa escala mais macro, né? E a gente precisa ter a coragem para se abrir para esse novo ciclo, onde quer que ele seja, com a pessoa diferente que possa chegar e você não está querendo aceitar que aquela velha pessoa com quem você se relacionava já não tem mais nada a oferecer. E para isso a gente precisa estar desidentificado, como você falou, com as situações que passaram. é que dá medo, né? É. Dá um pouco de medo de fazer uma coisa nova, de mudar de cidade. Mas sabe qual é a Às notícia? vezes mudar de profissão, né? Mas Às sabe vezes qual que mudar é de a profissão. Eu vou notícia fazer uma boa? postagem falando sobre isso. Porque o meu primeiro ciclo de vida foi ser piloto de avião, né? Dos 18 anos aos 23, 24, eu era piloto de avião. Dava instrução de voo, ensinava as pessoas a voarem. E quando esse ciclo acabou, foi para mim muito, muito difícil, muito, assim, foi talvez a coisa mais difícil que eu pude vivenciar até hoje, que foi deixar aquilo que eu amava fazer para iniciar um ciclo na área de terapias holísticas, né? Hoje eu amo fazer isso e hoje eu vejo que a vida foi muito sábia quando interrompeu esse ciclo, mas o meu ego não queria. E foi uma luta muito grande nessa fase da minha vida e eu vou fazer uma postagem hoje sobre isso. Às vezes é preciso você abrir mão daquilo que você ama fazer. A vida está te colocando e está te mostrando que há um direcionamento para uma outra coisa e aí é preciso ter muita coragem, muita também terapia, né? Fazer muita terapia para você poder se entender, se compreender e aceitar essa nova fase. Com confiança, né? Confiança de que o melhor está por vir. Que Uhum. né? Que aquilo. É. E aí o que eu queria dizer também é que assim, ó, conforme você vai vivendo essas experiências de fim de ciclo e recomeço de outro, e você conscientemente vai fazendo isso, e você está percebendo que isso é um ciclo e que está vindo uma nova fase, que você está se modificando, você vai ganhando mais estrutura interna, confiança, né? Perdendo esse medo, e os próximos vão se tornando mais fáceis, Naturais. né? Sim. Você vai encarando isso com naturalidade. É como você dorme para acordar no outro dia para fazer outra coisa, né? Ou a mesma coisa de forma diferente. Você vai fazendo os ciclos serem naturais na sua vida e o medo acaba. Porque você tem tanta confiança de que aquilo vai para onde tem que ir, porque você está direcionando, que não vai existir medo para te parar ou fazer você procrastinar numa situação que já morreu. É, exatamente. É. É igual Tem você. alguma pergunta, Jonathan? Alguém perguntou? A gente já deve Ah, estar indo para uma hora.
Por enquanto, aqui nos comentários ninguém ainda fez. Se você está assistindo agora ao vivo e quer comentar, perguntar alguma coisa sobre Aham. ciclo, compartilhar uma dificuldade na sua vida, a gente pode fazer algum comentário para ajudar. Mas ontem eu abri uma caixinha de perguntas, né? Teve uma pergunta que me chamou a atenção, assim, de que era relacionado a relacionamento mesmo, né? A pessoa se queixando, né, que teve dificuldade de entender assim o fim do relacionamento, né? Então, um parceiro, uma parceira que vive na sua vida, que convive com você, que se relaciona, né? Também é um ciclo. Também pode ser visto como um ciclo. Você, lógico, muita gente quando começa um relacionamento, ela não quer achar que ele vai Vai acabar acabar. tão rápido. Ou né, que daqui a um mês você vai acabar, daqui a um ano. Né? Você vai vivendo. Talvez os relacionamentos sejam um dos aspectos, um das áreas da vida que você começa o ciclo não sabendo quando ele termina. Sim. A própria vida aqui na Terra também, né? Quando a gente nasce, Também, né? a gente nunca sabe quando que eu vou morrer. Ninguém sabe, né? Ninguém E, sabe, é. a- Por e- isso que é importante aproveitar o agora, né? Que é muito tântrico. A vida é o agora. É esse momento aqui que a gente está conectado, falando sobre ciclos, né? O amanhã a gente não sabe. não, Então, para que se preocupar com o amanhã? Você pode projetar algo que talvez aconteça ou talvez não aconteça, mas viver a projeção é você entrar num nível de ansiedade que vai ter que tomar remédio ansiolítico, porque não, é impossível você viver projetado. Porque a vida e a experiência está acontecendo agora. Então, quando você vive o agora, você só se desprende de todas as preocupações, porque preocupações significa que você está se ocupando antes do tempo, né? Então, você está no futuro. O agora é o quê? É a vida de verdade. Isso é muito tântrico. Por isso que eu sou apaixonado pelo Tantra, porque é a filosofia que mais encaixou a forma como eu percebo o mundo, sabe? E é isso, vamos viver o agora, vamos desfrutar o que a vida está oferecendo nesse momento. Então, um relacionamento, ele vai sendo construído a partir de vários agoras, né? O que você está fazendo para melhorar o seu relacionamento agora? O que você está fazendo para fazer com que esse relacionamento cada vez mais floresça, se fortifique, né? Você fica pensando, mas em 90, quando eu tiver com 70 anos, a gente vai estar num sítio, não sei o quê. E aí, semana que vem, a pessoa termina com você. Você ficou vivendo uma coisa que, tipo, foi só na sua cabeça, foi uma ilusão que você criou, sabe? Então, não foi fica pensando o um que você vai fazer com casamento 70 mental. anos com o seu relacionamento. Você não sabe se vai estar com ele, né? Boa colocação, porque é, você esqueceu o momento presente, não regou aquela plantinha que pode ser um relacionamento como uma planta que você precisa de cuidar, regar, né? Precisa tomar sol, Sim. precisa de ar, e você só está pensando no dia que ela tiver grande, uma árvore grande com raízes e frutos, só que você esqueceu que ela tem as fases. Você tem que regar É. primeiro, ela tem que brotar, ela tem que enraizar, né? Então, E isso depende de você, né? e depende de você e depende do momento presente, É, né? Então, isso. é o que você falou, vários momentos presentes juntos Bem cuidados, vão né? formar o futuro. É. Porque o futuro Só que a nada pessoa. mais é do que reflexo do presente. É. Então, se no E nessa presente. questão específica, relacionamento, as pessoas estão preocupadas com o futuro. É muito comum as pessoas estarem preocupadas com o futuro do relacionamento. Se ele vai me trair, se ele vai não É sei o quê, se ele verdade. vai me largar,
se ele vai estar bem financeiramente comigo, se eu vou. Então, tá tudo no futuro. Não tem como ter um relacionamento saudável você vivendo o futuro dele. Porque ele não É, existe, ele é uma projeção daquilo que você está fazendo hoje. você está Então, namorando a e já está gente pensando em casar, né? Pois é, nem aproveitou o relacionamento, já tá, não, mas e a festa? Onde vai ser? Como vai ser? Sabe, quantos convidados vão ter? Cara, aproveita agora, né? É uma loucura. A mente humana é muito louca. Mas, assim, é interessante a gente ter essa consciência e fazer e convidar as pessoas, tipo, viva o presente, né? Viva, porque o ciclo você pode se manter, sei lá, a sua vida toda com seu parceiro, com a sua parceira, mas de repente vão vir novos ciclos dentro daquele relacionamento, onde você tem que olhar de forma diferente. Você e o seu parceiro tem que olhar de forma diferente aquele relacionamento, ressignificar, né? Fazer algo que seja mais motivador, algo que traga mais vontade de fazer essa árvore crescer e frutificar, de repente botar um adubo, né? De repente dar uma parada, Fazer uma podar, massagem tântrica. não é? Ou Buscar, às vezes vale, assim, vale também. muitas pessoas chegam assim, Jonathan, e o sexo no meu casamento acabou. Tá, mas o prazer é só voltado para o sexo? Tem tanta coisa que você pode explorar. Você já se abriu para esse novo caminho de exploração do prazer? Né? Não, porque a pessoa acha que prazer é sexual, é só, né, penetração. E aí acabou isso, não tem mais sentido na vida daquele casal isso. Ou vai buscar fora, ou separa, ou ponto, entendeu? Ou fica fingindo que tá tudo bem. Não, pô, vamos lá, vamos junto, vamos descobrir outras formas, né? Como, por exemplo, a massagem tântrica ou uma terapia de casal tântrica, né? Onde você possa descobrir, explorar o corpo, fazer com que o seu corpo te mostre novos caminhos. As pessoas se acomodam e aí é mais fácil, né? Vamos terminar, ou então vamos empurrar com a barriga assim mesmo, entendeu? Ou você vai lá, contrata um garoto de programa, um garoto de programa para substituir o sexo que acabou no casamento. Então, as formas de você solucionar são as mais simples possíveis, né? Mas talvez não seja a que te traga a frutificação daquilo. Então, é importante a gente viver o presente consciente disso. Onde a gente pode melhorar aqui? Né? Qual é a água que eu vou regar aqui, o adubo que eu vou colocar, para que isso aqui fortaleça cada vez mais e o tempo vai ser irrelevante, porque você viveu tão bem aquele momento presente que se o ciclo acabar daqui a 1 ano, 2 anos, ou se acabar só para a morte, você vai ter aproveitado da melhor forma possível. Não vai sofrer, né? Porque você viveu aquele ciclo todo como você, Uhum. 100%, né? Dando, Sim. dando o seu melhor, sua atenção. E aí realmente, e aí você passa por ele acaba e não é que tem um intervalo, né? Ele já acaba, ele já começou outra coisa. Já Sim. começa uma nova fase, né? Porque É. o fim do ciclo significa um recomeço de alguma coisa. Sempre vai ser Uhum. assim, Sim. né? Então, eu queria comentar também que vale a pena a gente frisar, assim, né? Que quando a gente fala para viver o momento presente e tudo, lógico, sempre tem uma parte que é saudável de pensar no futuro, mas Claro. quem está muito preso no futuro, porque é a torcida do Flamengo e do Corinthians inteira, né, Vitor? Agora é a torcida do Flamengo e do Corinthians que estão presos no futuro por causa da ansiedade. É muito comum as pessoas se auto-identificarem ansiosas, né, Vitor? Sim. Eu recebo muita gente falando que é ansiosa. Então, a ansiedade é isso, estar preso no futuro. De alguma maneira, sua consciência está deslocada para o futuro. Então, por isso, para essas pessoas, esse conselho é muito válido de viver o momento presente. Mas se você está Sim. com dificuldade também de pensar no futuro, que é a minoria das pessoas, né? De planejamento, de pensar em futuro, de perspectiva, está muito preso no passado, também cabe viver mais o Também. presente, né? Mas
são raríssimas as pessoas, mas até existem, que vivem muito só no presente. Mas também é interessante você pensar no futuro, né? É um É o equilíbrio equilíbrio. entre o passado é uma memória que te traz uma experiência para você talvez ressignificar o agora, né? O futuro é uma projeção da sua mente daquilo que você vislumbra viver, mas não necessariamente vai ser como você vislumbra. Então você também não pode estar apegado nem ao passado nem ao futuro, né? E nem ao presente também, mas estar consciente nesse trânsito, né? É um trânsito que a sua consciência faz para que você possa exercer melhor o agora de uma forma mais leve, mais divertida, de uma forma mais prazerosa, né? É, E tudo pode ser mutável, porque principalmente com a pandemia, isso trouxe muito à tona, né? Às vezes você projeta uma coisa que rapidamente a vida te coloca e fala assim, não vai ser dessa forma, entendeu? E você tem que estar flexível para, ok, vou me adaptar, vai ser de que forma? Né? Que se você ficar muito preso da forma como você projetou, pode dar errado totalmente, sabe? É igual assim, eu também sou arquiteto, né? E aí quando a gente está fazendo projeto de arquitetura, né, você idealiza aquilo que vai acontecer, aquela reforma, por exemplo. Aí você vai lá com o projeto, começa a fazer a execução do projeto. Chega na hora, o apartamento tem alguma coisa que você vai ter que mudar, porque não é possível executar daquela forma como você projetou. Entendeu? Porque a realidade daquele apartamento não permite. E é assim nossa mente, né? A gente projeta nosso futuro, mas não necessariamente vai ser como a gente projetou. Então, por isso a gente precisa dessa flexibilidade, porque a vida vai trazendo os desafios, os empecilhos, a realidade como ela é, não como você acha que é. Né? Tem isso também. Às vezes ele acha que é uma coisa, mas não é. A realidade é diferente. A gente precisa ter essa consciência. E aí, quando você tem essa consciência, você se adapta, né? Não, peraí, isso se apresentou dessa forma, não vai mudar porque eu quero. É assim, ponto, entendeu? E aí você tem que se adaptar. Então, essa flexibilidade faz com que você construa uma vida mais leve, uma vida mais divertida, uma vida mais de experiências e uma vida, digamos, de prazer, que é o que o Tantra, né, traz como a filosofia, o prazer de viver, o entusiasmo, né, a vida te colocando numa situação onde você pode escolher entre o prazer e a dor. O que você escolhe? Né? Eu, com Tantra, escolhi o prazer. Né? A dor, ela existe? Existe. É inevitável? Sim, a gente precisa passar por ela porque tem os ciclos, né? Mas o sofrimento, ele é opcional. é ter o mundo como um grande parque de diversões, assim, né? É. E, e viver tudo, né? Viver tudo que tem para Uhum. viver, até a dor também faz parte. É o Sim. que você falou, da dor e do sofrimento, né? A dor é inevitável, né? Se você bate ali, se você, né, vai doer o corpo físico, Vai doer. vai doer o emocional Uhum. também, porque às vezes é quase impossível você não criar uma expectativa, se iludir e depois se desiludir, mas também entender que faz parte, é assim mesmo. E vamos Uhum. embora. E aí se prepara para a próxima, que vai Isso acontecer. aí, segue o fluxo. A filosofia segue o fluxo, né? Tantra você vai no fluxo, se entrega, Quando você se não, joga para quando esse você fluxo da vida bloqueia, natural. Não tenta lutar contra o fluxo da vida, é, porque você vai sofrer. Ele é é, mais forte que você, que a sua mente, sabe? Então se integra ao fluxo, que as coisas vão chegar até você naturalmente, com facilidade, alegria e glória, que é o mantra de Axis, né? Que é outra ferramenta. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas para isso você precisa estar aberto para facilidade. Tem pessoas que buscam a dificuldade, né? Eu fico pensando assim, gente, mas, cara, existem outras possibilidades. Por que você está buscando o mais difícil, né? Porque é uma crença. Às vezes a pessoa acredita que o mais difícil é o melhor, você valoriza mais. Isso é uma crença. Pode ser mais fácil também, você valorizar da mesma forma. É só você estar aberto para novas possibilidades. Então, a nossa vida, assim, eu acho que para finalizar todo esse assunto, se você depois quiser também dar
o seu parecer final, a nossa vida ela é pautada nas nossas escolhas e naquilo que a gente acredita. Então, se está sendo difícil, se está sendo dolorido, se está sendo pesado, né? Que tal você chegar e fazer uma avaliação das suas crenças? O que eu estou acreditando? O que eu estou repetindo na minha cabeça que se torna tão verdade que eu estou vivenciando aquilo? Né? Então é preciso buscar novas crenças, novas formas de pensar, novos olhares, novos conhecimentos, se abrir, porque nem tudo que a gente aprendeu é verdade absoluta. Às vezes você precisa se desapegar daquilo que você aprendeu como verdade para vir os novos assuntos e você olhar o mundo de forma diferente, para então você ter uma vida alegre, fácil, divertida e leve. Que é isso que eu busco, é isso que eu vivencio e é isso que eu tento passar para as pessoas nos meus atendimentos, nos cursos, e eu acho que esse é o meu legado, sabe? É fazer com que as pessoas possam ver que a vida está na mão delas e se está pesado pode ser leve, se está chato pode ser alegre, se está escasso pode ser abundante, né? Só depende da gente. Legal, Vitor. Eu acho que o grande mensagem, assim, né, a gente falou dessa desidentificação, né, das situações, até mesmo das pessoas e das crenças, dos aprendizados que eu tenho na vida. Acho que para quem olha de fora, para um terapeuta, para a gente, pode ser um pouco mais fácil fazer esse movimento. E até para ajudar as pessoas e facilitar que a pessoa enxergue isso na vida dela também. Mas quem está assistindo esse vídeo agora, que pode estar achando que isso é muito difícil, né? Como o Vitor falou, tudo pode ser diferente, e realmente pode, né? Esse sofrimento, a dor, o problema, a dificuldade física, emocional e ansiedade que você tem, elas podem se transformar quando você integra esse ciclo, você aceita esses ciclos da vida, quando você tem essa oportunidade de olhar de fora, se desgrudar daquilo que você está vivendo, se desidentificar ou desapegar, né? E aí a mensagem que eu queria passar era essa, que às vezes pode ser difícil você mesmo fazer isso sozinho, porque você está tão acreditando que isso existe, que é real e que as pessoas são mais e que o relacionamento que terminou foi culpa dele, que você não enxerga, né, a sua participação em tudo isso, de que forma que você escolheu estar vivendo essa situação, porque você Sim. escolheu viver isso, né? E é Mas importante a terapia, né? é tão importante, né, além do conhecimento, né, de assistir esse vídeo e de repente aproveitar alguma coisa que a gente falou, mas se você precisa de mais ajuda, procure um terapeuta que vai te ajudar a enxergar tudo isso. Mas acredito que esses pontos que a gente já trouxe já contribuem muito para esse olhar diferente, né? Para essa nova perspectiva que você pode aplicar na sua vida, nas situações, que vai tornar tudo mais leve, né? Mais flexível. Então, agradecendo todo mundo que passou por aqui, que mandou mensagem também para mim. Tinha outra pergunta também relacionada a relacionamento, mas a gente falou, já deu a resposta. E é isso, Vitor. Então, estejamos abertos, né, para os novos ciclos, as novas possibilidades. Se você também que está vendo essa live achar que alguém que você conhece pode se beneficiar com essas palavras,
não hesite em compartilhar, porque eu acho que a mudança, né, coletiva, ela é justamente, ela vai acontecer a partir do momento que cada um se muda pessoalmente, né, individualmente, e essa rede sendo construída, ela vai trazer um resultado que é o que a gente espera, mas ele não chega numa mágica, né, na reclamação ou simplesmente em falar. A gente precisa agir. A gente precisa colocar em prática, né? Eu vejo nas redes sociais, eu até me ausentei um pouco, assim, né, das redes sociais justamente por isso. Eu vejo as pessoas brigando, defendendo pontos de vista, mas só ficar em ponto de vista, em debate, não vai mudar nada, sabe? Então, é muito importante que a gente pegue e faça reflexões e comece a alterar a nossa realidade primeiro, para que a realidade coletiva possa ser transformada. Porque quando um muda, o seu entorno muda também, sabe? Porque a pessoa começa a enxergar, né, quem está de fora começa a enxergar a sua transformação e você vira exemplo para o outro. Porque a sua vida passa a ser tão bacana, tão leve, tão... E a pessoa, eu acho que eu vou experimentar, né, viver assim ou ter essa ótica, essa perspectiva. Então, se você acha que pode compartilhar com alguém, compartilhe, curte, comente, enfim. Ajude essa rede a se multiplicar e em breve a gente tem uma transformação que a gente espera, né? Então, obrigado, Jonathan, por ter disponibilizado também esse tempo. Para mim é uma terapia também falar com você, assim, mais do que falar para as pessoas, a gente fala para a gente mesmo, né? E isso é muito bacana também. Toda vez que a gente está falando para o outro, a gente está falando para a gente e isso também serve como uma mensagem para a gente também. Então, é todo mundo aqui em aprendizado, todo mundo se auxiliando para um mundo melhor, né? Até semana que vem. Isso aí. Grande abraço. Tchau. Fica com Tchau. Deus.